E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Diana e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das soluções, ok? Hoje a gente vai aprender mais uma forma de calcular a concentração das soluções. Vamos lá? Bom, vamos ver aqui. Nós vimos várias expressões de concentração. Nós vimos a concentração em gramas por litro, que é a concentração comum. Nós vimos a densidade, que normalmente é em gramas por mililitro, que a gente tem a massa da solução pelo volume da solução. Nós vimos ainda também a porcentagem, né, em massa e em volume. Hoje nós vamos ver um tipo de concentração que é usado quando a quantidade de soluto é extremamente pequena em relação à solução. Por exemplo, a concentração dos poluentes existentes no ar, na terra e na água, a concentração de gás carbônico no ar, a concentração de chumbo presente que contamina a água, por exemplo. Então, a quantidade de soluto é muito pequena em relação à solução. Nesse caso, a gente vai utilizar ppm e, em alguns casos, o ppb, que seria ppm. ppm significa partes por milhão. ppb significa partes por bilhão. Vamos entender melhor aqui, tá? ppm indica quantas partes de soluto existe em 1 milhão de partes de solução. 1 milhão, pessoal, para a gente não estar escrevendo tanto zero, que são 6 zeros, a gente pode escrever na forma de notação científica. Vocês devem ter visto na aula de matemática ou mesmo na aula de física. Como é que é a notação científica? No caso aqui, eu coloco 10, que é a base, elevado ao expoente 6. O que significa esse expoente 6? A quantidade de zeros, para facilitar, tá certo? Então, 1 milhão é a mesma coisa que 10 elevado à sexta potência, certo? E esse tipo de concentração é usado para massa e para volume, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, 1 ppm significa uma parte de soluto por 1 milhão de partes de solução, ou 10 elevado a 6. Em soluções gasosas, a concentração em ppm geralmente vai ser expressa em volume, litro, metro cúbico, mililitro. Se a solução for líquida ou sólida, a gente vai utilizar a massa, grama, quilograma, tonelada, miligrama, micrograma, certo? ppb é parte por bilhão, então aqui é uma parte de soluto por 1 bilhão de partes de solução. E 1 bilhão é o 1 com 9 zeros, ou seja, 10 elevado à nona potência, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Vocês já devem ter observado, se não tiverem observado, dê uma olhada aí no creme dental de vocês. A gente sabe que nos cremes dentais nós temos flúor, que ajuda a prevenir cáries, por exemplo. E o flúor presente nos cremes dentais é na forma de fluoreto de sódio. Se você olhar na parte de trás do seu rótulo, dê uma olhadinha lá, que tem dizendo a concentração de flúor. E normalmente essa concentração, vocês vão ver que é 1.400 ppm, às vezes varia um pouco. Então, a presença de flúor, desculpa, a presença de flúor indicada nos rótulos dos cremes dentais é de 1.400 ppm, ou seja, em cada 1 milhão, que equivale a uma tonelada, 1 milhão de gramas, é uma tonelada, tá? Dessa solução, ou seja, de creme dental, tem 1.400 gramas de flúor. Em 1 milhão de gramas, em uma tonelada de creme dental, tem 1.400 gramas de flúor, tá certo? Vamos ver aqui algumas relações que resultam em ppm. Se eu estiver relacionando massas, 1 ppm é a mesma coisa que 1 grama por 1 tonelada. A gente acabou de ver. Por quê? Porque 1 tonelada é 1 milhão de gramas. Então, se eu tenho 1 grama por 1 tonelada, eu tenho 1 ppm. Se eu tiver em miligramas, 1 quilograma equivale a 1 milhão de miligramas. Então, 1 miligrama por 1 quilograma equivale a 1 ppm. Se eu tiver micrograma, que é muito pequeno, né? 1 grama equivale a 1 milhão de microgramas. Então, 1 micrograma por 1 grama equivale a 1 ppm. Algumas questões têm esses dados, tá, gente? Se eu estiver relacionando massa e volume, 1 ppm é 1 grama por 1.000 litros, porque 1.000 litros equivale a 1 milhão de gramas, a transformação aí, se a gente fosse calcular. Então, 1 grama por 1.000 litros é a mesma coisa que 1 ppm.
1 miligrama por 1 litro é a mesma coisa que 1 ppm. 1 micrograma por 1 mililitro é a mesma coisa que 1 ppm, tá, gente? Então, como eu já falei, algumas questões têm esses valores que facilitam o nosso cálculo. Se a gente estiver relacionando volumes, 1 ppm equivale a 1 litro por 1.000 metros cúbicos, tá? Por quê, gente? 1 metro cúbico tem 1.000 litros. 1.000 vezes 1.000, 1 milhão. Então, 1 litro por 1.000 metros cúbicos equivale a 1 ppm, que é uma parte por milhão. 1 mililitro por 1.000 litros equivale a 1 ppm e 1 microlitro por 1 litro equivale a 1 ppm, tá? Só algumas formas de a gente ver essas relações. Vamos ver aqui, então, como é que isso cai num exemplo. A gente vai aproveitar aquele mesmo exemplo que a gente deu no começo. A presença de flúor indicada nos rótulos dos cremes dentais é de 1.400 ppm, ou seja, em cada 1 milhão de gramas, que a gente já viu que é uma tonelada dessa solução, uma tonelada de creme dental vai ter 1.400 gramas de flúor. Qual a massa de flúor presente em um tubo de creme dental de 180 gramas? Esse aí que provavelmente você tem na sua casa. Se eu tiver só 180 gramas. A gente não vai utilizar fórmula aqui, tá, pessoal? Esse tipo de questão é melhor a gente utilizar regra de 3. Então, eu venho aqui para o meu ppm. Eu tenho que 1.400 gramas de flúor está presente em quantos gramas de creme dental? Em 1 milhão, não é isso? 10 elevado a 6, que é 1 milhão. Mas eu quero saber quantos gramas de flúor está presente em 180 gramas de creme dental, certo? Então, eu tenho aqui pelo ppm que 1.400 gramas é o que está em 1 milhão de gramas de creme dental. Se eu tiver só 180 gramas de creme dental, eu vou ter quantos gramas de flúor? Então, vamos lá fazer o tal do cruz credo, né? X vezes 1 milhão, ou 10 elevado à sexta, vai ser a mesma coisa que 10 elevado à sexta, x, que vai ser igual a 1.400 vezes 180. Gente, 1.400 vezes 180 é 252 mil. Professora, por que a senhora escreveu desse jeito? 252 mil não tem 3 zeros? Então, eu posso transformar isso para notação científica. Para quê? Para facilitar o meu cálculo, pessoal. Por quê? Se tem 3 zeros, eu posso escrever 10 elevado ao cubo, é 10 elevado a 3. 252 vezes 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 252 mil, porque são 3 zeros, dividido por 1 milhão. Olha só o que nós temos divisão, certo? De potência de base igual e diferente expoente. Quando eu tenho, gente, mesma base e os expoentes são diferentes, o que eu faço? Se está dividindo, eu vou fazer uma subtração. Se estivesse multiplicando, eu faria uma soma. Então, 10 elevado ao cubo, 3 menos 6, quanto é? Menos 3. Então, esse aqui vai dar, eu repito, 252. 252 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Gente, 10 elevado a menos 3 gramas é a mesma coisa que 1 miligrama, certo? Então, eu posso dizer que são 252 miligramas, ou seja, em um tubo de creme dental de 180 gramas, há 252 miligramas de flúor, ou 252 vezes 10 a menos 3 gramas, tá certo? Vamos ver mais um exemplo. A gente tem aqui uma questão de faculdade, tá? De vestibular. Uma das formas de medir o grau de intoxicação por mercúrio em seres humanos é a determinação de sua presença nos cabelos. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu que o nível máximo permissível, sem risco para a saúde, é de 50 ppm, ou seja, 50 vezes 10 a menos 6, 50 por 10 a menos 6, de mercúrio por grama de cabelo, ou seja, é aceitável que haja 50 gramas de mercúrio em 1 milhão de gramas de cabelo, ou 1 tonelada de cabelo. Forneça a concentração essa expressão de concentração em ppb. Então, a gente vai transformar ppm para ppb. Como é que a gente faz? A gente sempre começa pelo que a questão nos deu. A questão me diz que são 50 gramas de mercúrio, o máximo permitido, para 1 milhão de gramas de cabelo, ou 1 tonelada de cabelo, né?
Eu quero transformar para ppb. Gente, ppb é parte por bilhão, ou seja, qual é a massa de mercúrio que pode estar presente em 1 bilhão de gramas? Gente, 1 bilhão, como eu falei para vocês, tem 9 zeros. Então, 1 bilhão é a mesma coisa que 10 elevado à nona potência. Então, ppm eu tenho 50 gramas para 1 milhão de gramas de cabelo. Se eu tiver 1 bilhão de gramas de cabelo, eu posso ter quantos gramas de mercúrio no máximo? Vamos fazer aqui a regra de 3 novamente. Então, 10 elevado à sexta vezes x vai ser igual a 50 vezes 10 elevado a 9. Vamos passar o milhão dividindo, né? Eu vou repetir o 50 vezes 10 a 9. Eu não vou multiplicar isso, né? A gente vai ter muito zero. Então, eu vou só dividir por 1 milhão. Olha só como é fácil, pessoal. Eu tenho aqui, ó, 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 6. O que que eu faço? Subtrair os expoentes, não é isso? Repito a base, subtrair os expoentes. 10 elevado a 9 9 menos 6, quanto é que dá? 3. Então, vai ser 50 vezes 10 elevado a 3 gramas. Então, em 1 bilhão de gramas de cabelo, eu posso ter 50 vezes 10 elevado a 3 gramas, ou 50 mil gramas, né? Que seria 50 toneladas aí. Só que 50 toneladas, 50 quilos, né, gente? 50 mil gramas. Mas eu posso pegar esse zero aqui e juntar com esse expoente, pessoal. 50 vezes 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 4, certo? Então, em ppb, eu tenho 5 vezes 10 elevado a 4. Eu peguei o zero e subi para cá, para o expoente. Então, fica 5 vezes 10 elevado a 4, ppb, parte por bilhão. Então, em 1 bilhão de cabelo, eu posso ter 5 vezes 10 a quarta gramas de chumbo. Tranquilo, pessoal? Dúvidas, por favor, não deixem de colocar nos comentários, que eu tenho prazer de responder vocês. Foi muito bom mais uma vez estar com vocês. Muito obrigada pela atenção. Bons estudos, pessoal. Até mais.